Estou de volta, hein? Nosso último bloco de hoje para falar para você do nosso último tema, propaganda e promoção. Vale sempre recordar, nesse nosso percurso de hoje, em que eu apresentei para você os temas de marketing, empresa e serviço, marketing, relacionamento, satisfação, valor e retenção, e agora vou falar de propaganda e promoção, né? Os eixos que a gente tinha definido hoje como temas centrais da nossa conversa. Lembrando para você, claro, que todos esses assuntos estão referenciados em exercícios de provas anteriores. Claro que você tem visto aí algumas questões do Banco do Brasil, onde o tema é o mesmo da Caixa, viu? Não se assuste não. A ideia fundamental é que eu possa usar questões até mais atualizadas para poder mostrar os enfoques mais recentes do tema, mas que sirvam de referência. As duas provas, do Banco do Brasil e da Caixa, para que você tenha volume nos exercícios. Essa é a ideia. Além disso, vale sempre referenciar nesse nosso momento final aqui, que você tem aquele nosso canal de comunicação, dúvidas, questões, que a gente possa te ajudar no canal de comunicação que o Sérgio dispõe para você como referência. O importante é que, ao rever os conteúdos, ao fazer os exercícios, a gente também tenha essa oportunidade de te ajudar se alguma questão pendente ficar nessa história. Certo? Bom, vamos ao que interessa. Propaganda e promoção. Veja o slide aí para você. Vamos começar com um conceito, né? O que é essa tal de propaganda, né, professor? Nós vamos escolher aqui a definição, uma das definições do nosso amigo Richard Alan Nelson, que vai dizer para você que propaganda, né, é uma proposição ou uma forma sistemática de persuasão, que vai ter um objetivo muito claro: influenciar, seja de forma ideológica, ideias, políticas ou comerciais, emoções, atitudes, opiniões e ações, né, do público-alvo. Através do quê? Claro, de informação controlada. Nesse caso, essa informação pode ser verídica ou não, factual ou não, por canais diretos e de mídia. Então, vale observar o conceito, consequentemente há um tema aqui observável nesse sentido, para nós partirmos dessa discussão. Você tem até perguntas em prova, FCC 2010 fez um tema para o Banco do Brasil sobre isso. Essa discussão sobre esses conteúdos de propaganda já foram lembrados, mas a questão central para nós é partirmos de um conceito, de uma ideia, para que a gente possa discutir com você, a diferença fundamental entre propaganda, e publicidade, que pode aparecer como tema. Então, basicamente, a gente fala da propaganda numa visão mais geral, e especifica a publicidade em termos conceituais como a propaganda comercial. Então, dentro dessa ideia, que vem dentro do esforço promocional da organização, é aquela história. O que se busca aqui é identificar os seus objetivos comerciais. Então, a gente faz aquele contraponto para você da diferença entre a propaganda e a publicidade de forma bem simples. Lembrando que esta integra o esforço. Mas o valor pediu propaganda, professor. Sim, mas é a propaganda comercial, essencialmente é o tema para você. Agora, lembrar que a própria ideia de propaganda é mais abrangente nesse caso, porque envolve os aspectos, como nós dissemos, ideológicos, políticos, comerciais, e a publicidade, claro, ela tem uma grande dimensão, mas direcionada para o esforço promocional, como parte, isso que é importante lembrar, do esforço promocional de uma organização. Por estar dentro lá do tema promoção, você lembra, como referência para você. Então, voltando aqui conosco, o ponto de partida é sempre pensar, então, que nós vamos falar de propaganda, da propaganda comercial. Essa é a ideia. Falar um pouco de suas características, objetivos, finalidades, etc., mas pensando nessa linha mesmo, o direcionamento para o tema do enfoque comercial. Lembrando que na visão do Alan Nelson ela é muito mais abrangente e coloca esses elementos ideológicos e políticos. Você tem a propaganda política, por exemplo, E a gente vai recordar esse processo, porque para uma prova onde algum conceito possa ser observado nessa linha, você ter a informação, ou pelo menos um elemento fundamental para lidar com esse conceito, facilita bastante a sua preparação. É isso. Então nós vamos explorar um pouquinho mais essa ideia da propaganda, depois a gente conversa sobre a própria promoção em si e falar principalmente promoção de vendas, que é o tema central. Dá uma olhadinha para você. Então, a gente vai destacar, pensando na propaganda comercial, que seu objetivo fundamental é
é preparar a venda. Então, propaganda não é venda, ela prepara a venda. Então, pensando nessa questão fundamental, que ela está ali do ponto de vista comercial para preparar a venda. Consequentemente, eu sei, né, de alguns elementos. Quem é o mercado-alvo, a marca que eu tenho, e dentro de um conjunto de atividades da área de marketing que vão possibilitar que eu chegue até o cliente. Agora, ela é resultado, sim, dessas definições, que eu já sei quem é meu público, quem é meu alvo, perdão, a própria organização, seu produto e seu mercado, a sua marca em relação ao próprio mercado, o que está no contexto do próprio marketing, das estratégias definidas e seus objetivos. É aí que você vai inserir o tema como referência fundamental dessa questão. A partir dessa ideia, podemos lembrar, que há propósitos para essa propaganda comercial, destacadas aqui para você dentro de sua perspectiva. Ou até mesmo se você quiser ampliar o processo, claro que a gente direcionou a propaganda comercial e seus propósitos ou finalidades e trabalhá-los de forma pontual para você destacar. Por exemplo, ela pode servir para informar. Então, o que eu trago ali é conhecimento, informação. Então, novos produtos, modificações de produtos, promoções, lançamentos. Então, eu vou gerar nesse processo, dizer a você, escuta, eu tenho aqui um novo produto, o produto foi alterado, o preço mudou, esse produto entrou em promoção, então eu estou trazendo informação para você e conhecimento como propósito, como finalidade, certo? Ela pode servir também para persuadir. Nesse sentido, o que eu quero é convencê-lo, persuadi-lo, gerar convicção ou preferência sobre um determinado produto ou serviço. Então, eu estou em busca de convencer você, tocar você, mudar a sua convicção ou levar você, convencê-lo de que aquele produto é o melhor para as suas necessidades. Muito bem. Posso também pensar que ela está ali para lembrá-lo. Lembrar a você, de que é hora de comprar de novo. O foco aqui é em direção da fidelização. Ou até mesmo, ela pode simplesmente servir para você dizer, olha, eu estou aqui para lembrar de que você fez a compra certa. Reforçar. É a melhor empresa, é o melhor produto, é o melhor serviço. Então veja, propósitos, finalidades da propaganda citados para você, voltando conosco alguns exemplos dentro dessa perspectiva e destacando como elementos fundamentais a que ela serve. Então aquele enfoque comercial e que finalidades a partir desse enfoque eu vou valorizar. Então eu estou ali para informar, eu estou para persuadir, eu estou para lembrar, eu estou para reforçar. Então são algumas dessas finalidades citadas para você como referência. Então, propósitos, finalidades. Então, um tipo de abordagem. Então, o que é a propaganda, no que ela se insere, no esforço promocional, quais são os seus propósitos, por exemplo. E também eu posso discutir com você características. Então, complementa essa ideia dentro de um olhar também, como tema, como referência, pensando, bom, o que é marcante para considerar? Então, quem vai dizer para você é o nosso amigo Kotler. Dá uma olhadinha aí. Kotler vai dizer para você das principais características da propaganda. Ele vai recordar que ela tem como referência penetração, ou a ideia de vincular, transmitir sobre o poder, o sucesso da empresa, o tamanho, a sua dinâmica, sempre lembrando, comparando mensagens. O objetivo aqui é comparação com a concorrência, por exemplo, e perceber a diferença através da repetição desse processo informativo da mensagem. Eu vou levar a você uma imagem diferente da organização, um aspecto positivo que eu quero destacar, uma característica. Outra característica é a sua expressividade. Então, sempre lembrando que eu tenho formas de expressão.
e elas podem ser ampliadas, e é uma característica desse processo, usando diferentes elementos artísticos, estéticos, né, criando impressões e sensações diferenciadas, ampliadas, né, nesse sentido, para que a organização divulgue sua marca e seus produtos. Então, é a questão de divulgação mesmo, um aspecto estético, questão artística, no qual eu amplio essa expressão da marca ou produto. Um outro exemplo para você observar. Além desse aspecto, entra também a questão da impessoalidade. Sempre lembrando, não é, que o público não tem nenhuma obrigação, não tem nenhuma interação nesse processo da maneira tradicional, porque eu estou falando para você. E aí você nem tem nenhuma obrigação em relação a mim. Claro, eu espero que você perceba, que você responda, mas isso não é uma obrigação. Então essa impessoalidade, expressividade, por exemplo, são elementos interessantes do processo e das características da propaganda. Mas não esqueça, claro, do processo fundamental, que é a penetração da mensagem, da ideia proposta através desses instrumentos. Certo? Então, voltando aqui conosco, aqui essencialmente, né, óbvio, que a preocupação fundamental ao destacar o conteúdo é justamente imaginar alguma abordagem em que o avaliador transite pela questão conceitual. Como eu disse, ou ele vai falar do conceito, ou ele fala da característica, ele fala do objetivo, ele fala do propósito ou da finalidade, ou objetivo propriamente, sendo redundante aí, desculpe, mas é uma forma de chamar a sua atenção sobre esse tema e sobre a característica do conceito aí lembrado. Vou pedir também para você considerar nesse aspecto, né, sempre aquela ideia, não é, de que eu dependo de canais fundamentais para chegar a esse público, né. Há um elemento diferente, não é direto esse contato. Então você tem, claro, veículos fundamentais que são utilizáveis pelas organizações para justamente cumprir esse objetivo. Essa é a ideia. Dá uma olhadinha no slide aí. Nesse caso, então, né, o que é fundamental lembrar? É fundamental lembrar que é habitualmente a propaganda fonte de veículos de comunicação de massa, falando rádio, TV, etc. De não envolver esse contato pessoal, não é direto. Então, é sempre interessante lembrar que eu tenho que ter, né, veículos apropriados do esforço promocional que estejam em sintonia com esses elementos que a organização pode escolher, com os canais que ela escolheu para a sua efetividade, vale recordar. Bom, uma ideia para você, um enfoque. Voltando aqui conosco, um percurso, um caminho sobre as características, né, dessa abordagem. O que eu quero pensar agora é efetivamente essa conversa que veio do bloco anterior uma parte, mais essa introdução que eu faço para você sobre esse tema e pensar em, escuta, como é que o avaliador pode propor uma pergunta? O que ele pode perguntar para nós em relação a esse tema? Então deixa eu mostrar exemplo para você. Vamos lá, nessa prova Sesgran Hill fez a seguinte pergunta: quando um grande banco de varejo no Brasil utiliza a veiculação de propaganda de reforço, tem que intuito? Viu? Tem que objetivo. Propaganda de reforço. Isso vocês ganham na prova do Banco do Brasil. Avisar ao público que oferece as melhores opções? Veja, eu estou falando de informação. É verdade, hein, professor? Comparar vantagens e características em relação ao principal concorrente? Então, a minha finalidade é comparativa. Criar conscientização e conhecimento nos serviços oferecidos? De novo, lembra a história da conscientização? Informação. Convencer os atuais clientes de que eles escolheram a instituição certa? Opa! Né? E estimular a repetição de compra dos produtos e serviços? Lembrança. Lembrar. Aí, fundamental. Então, o que ele pediu para você? Ó, reforço. Convencer os atuais correntistas de que eles escolheram a instituição certa. Reforço. Dentro daquela lógica. Então, é óbvio que aqui você percebeu alguns elementos interessantes, né? Ele falou aqui da informação, da lembrança, do reforço, por exemplo, nesse sentido, e é uma questão destacada aqui.
quando você compara vantagens e características dessa questão comparativa, eu estou pensando na questão da persuasão, por exemplo, aqui, como eu estou informando, são alguns olhares. E aí ele pediu reforço para você. Eu acho que a questão central não tem muito mistério, é característica dessa abordagem e do próprio tema. Muito bem. Então, voltando conosco, entendeu o objetivo e o espírito da coisa? Quer dizer, falar nesse processo é recordar para você, e tem esse elemento óbvio, central de conceito mesmo, que é o que a gente imagina nesse tipo de abordagem e que, por tabela, óbvio, pode destacar ou pode levar o avaliador a propor algum tema ou abordagem. A preocupação agora é justamente fazer uma discussão com você sobre promoção. Ele pediu propaganda e promoção. Então a gente trabalhou um pouquinho a ideia da propaganda, mostrou o exemplo, e nessa outra parte, que vai caminhando para o final do nosso encontro de hoje, eu discuto com você essa característica. Então, analisando essa ideia, o que o avaliador pode propor como tema. Então veja aí o slide inicial. Vamos falar um pouco sobre promoção. Então você vai recordar o contexto desse aspecto da promoção como um estímulo realmente para gerar demanda sobre um produto ou serviço. Então, é a contribuição do marketing a essa história. Então, o que se pode colocar é que eu estou ali, e esse é o tema, é comunicação. Eu vou comunicar que eu tenho aquilo que satisfaz o consumidor. Né? E aí, ela se insere em 3 objetivos básicos. Ou eu informo, tenho, ou eu convenço você que eu tenho, comparando com outros aí, ou eu lembro a você, para você repetir o processo, né? Dentro dessa perspectiva de estimular a sua efetividade. A partir daí, e é interessante você perceber, quais são os resultados que eu espero do esforço promocional ou da atividade promocional da organização. Então, quando eu trabalho a ideia da promoção, o que eu estou almejando? Sim, um dos aspectos é vender mais. Tá, mas eu posso ampliar minha participação no mercado, eu posso melhorar a minha imagem, são aspectos consideráveis nessa atividade. Ou posso também gerar informação sobre o negócio, lembra aquela história de informar? Posso, num processo, até demonstrar ao cliente os diferenciais competitivos que eu tenho. E é óbvio, aquela história de lembrar as vendas futuras. Então, nesse sentido, retornando conosco, a ideia central, que eu quero que você fique atento, nesse caso, passa necessariamente por essa linha do informar, persuadir, lembrar, materializado do esforço promocional. Como a propaganda integra esse esforço, ela vai servir a essas finalidades também. Mas pensando que é um objetivo mais amplo do processo promocional. É comunicação visando essas características, visando esses objetivos citados anteriormente, com algumas características já mostradas a você. É claro que a partir daí a gente faz um enfoque mais geral. E chama a sua atenção, talvez, para o principal elemento dessa história. Que elemento é esse? É justamente o direcionamento das questões para um aspecto da promoção. A promoção de vendas. É isso que eu quero destacar para você. Então, volta comigo aqui na linha da verdade. Promoção de vendas, eu até comentei anteriormente, é tema central de nossas provas. Tem muitas, mas muitas perguntas sobre esse assunto. Por isso, a nossa preocupação aqui é pensar que abordagens o avaliador pode fazer para esse tema. Porque, como nós dissemos, tem outros exemplos de prova sobre outros tópicos, mas principalmente este do tema promoção é o mais destacado. Caixa Econômica, Banco do Brasil, ele está lá como referência, certo? Então, bora tá aqui comigo. Olha, para a gente discutir então, nós vamos fazer agora um direcionamento justamente para essa ideia. Promoção de vendas. É um dos aspectos. Você lembra que a promoção tem vários objetivos ali, ou resultados esperados. Agora, um desses aspectos realmente quer vender mais. Veja o slide. Então, o que se busca aqui, quando se fala da promoção de vendas, é identificar que eu dependo de relações que estão com a minha equipe de venda, com aqueles que distribuem meu produto e com o próprio cliente.
Então, essas relações são estabelecidas a partir de perspectivas e enfoques diferenciados para cada um destes. Então, vamos lá. Quando eu falo da equipe de vendas, o que se busca, né, é que eles tenham estrutura promocional, né, que eles tenham condições de aperfeiçoamento e aprimoramento, que conheçam a própria temática, mas é aquela história, conhecer o mercado, conhecer o produto, conhecer o cliente e conhecer o esforço promocional. Uma equipe de vendas precisa estar treinada, motivada e ter autonomia, são elementos fundamentais do processo de atendimento, não é isso? Então a ideia é criar condições para que eles desempenhem o seu papel. Essa é a ideia essencial desse tópico. Não há muito mistério aqui nessa abordagem. É isso que eu chamo sua atenção. Muito bem. Um outro aspecto a ser considerado, né, é que muitas vezes eu dependo de distribuidores, revendedores. O que se busca é justamente lembrar que o meu produto, né, no local de acesso, a rotatividade sobre ele é fundamental muitas vezes, direcionar estratégias que promovam isso e que essa equipe precisa estar atenta. Então os meus parceiros têm que estar atentos a essa questão. Então é necessário dispor de condições. Ah, mas é um produto tangível, professor. E se for intangível? Ah, se eu tenho distribuidores ou revendedores do serviço que eu presto, a importância é que eles tenham condições de ter uma estrutura promocional também para comunicar e para manter o cliente informado sobre a minha existência e a qualidade do que ofereço. Isso, inclusive, pode servir como fonte de informação, então ajudando nesse processo. Além disso, temos que considerar o consumidor em si, né? A preocupação de, por exemplo, nos locais de acesso, como eu quero promover vendas estimulando a sua demanda, criando situações que nesse cenário possam levar o consumidor a perceber o meu produto e fazer a escolha por este, são alguns aspectos fundamentais. Então, analisando brevemente essa turma aí, por que brevemente? Até porque quando a gente conversa sobre vendas, nós vamos discutir um pouquinho mais motivação e a preparação da equipe de vendas, a administração do processo de vendas. Então, você tem outros aspectos consideráveis nesse tema. O que nós queremos mostrar aqui, como primeira análise, é para a promoção de vendas, em que eu quero aumentar a demanda, eu quero o consumo do meu produto, eu dependo realmente de relações satisfatórias com os vendedores, se tem os distribuidores ou revendedores, e com clientes, para que eu possa conseguir nesse esforço, até porque é uma característica fundamental. Promoção de vendas é um evento de curto prazo, né, amigo? Eu não posso ficar promovendo a vida inteira. Então, tenho objetivos para cumprir num curto espaço de tempo. Essa é a ideia. E, consequentemente, eu dependo de algumas ferramentas que possam ajudar. Então, um detalhe interessante, né? A profissão de vendas, ela tem essa característica de prazo mais curto quando comparado com outras estratégias da organização. O que é interessante lembrar é que aspectos contribuem para esse processo. Dá uma olhadinha aí. A questão da promoção de vendas, alicerçada em ferramentas que possam ajudar. É aquela história dos brindes que você já conhece, concursos para promover o produto, ofertas, amostras, depende realmente do que você vai colocar. Participação em eventos, demonstração no próprio ponto, depende sempre do produto, ser tangível ou intangível para nós. Mas peraí, professor, uma pequena observação aí que surgiu dessa questão que você está falando. Pois não, voltando aí comigo. O senhor sabe que a prova é para a área bancária. Sim, senhor, sei sim. Então vem com a além da verdade aqui. Eu sei tanto que é para a área bancária, como sei que tradicionalmente as perguntas sobre esse tema são genéricas. Então o aluno está perguntando, o banco vai. Claro, já tivemos pergunta, a própria Caixa fez questões sobre, né, exemplos do que poderiam ser colocados como ferramentas de promoção. Aí você tem exemplos de campanhas promocionais, lembra dos poupançudos da Caixa? Então, uma forma de brinde para quem abrir a poupança, vale destacar. Mas, nesse sentido, tradicionalmente as questões são gerais, mesmo que no cabeçalho ele fale do banco, alguma coisa do gênero, tá bom? Então, volta aqui comigo. Nesse sentido, é claro que a gente depende dessas ferramentas que eu comentei. O material promocional, ele é importante, mas ele depende de um processo eficiente e também, como eu disse para você, que ele tem prazo, de um calendário onde ele se insere. Essa é a ideia. E aí a gente pode pensar nesse sentido também nesse tema. Veja o exemplo aí. Nesse caso, se a gente está pensando de forma geral,
qualquer organização que tenha que promover as suas vendas, nesse sentido, está centrado em 3 pontos fundamentais: o material, o processo e um calendário. Porque diz, tem prazo, né? É aquela visão. Consequentemente, não esqueça, o material promocional, né, sempre lembrando, tem uma finalidade. Qual é? Chamar a atenção do consumidor. O processo promocional, a campanha promocional, ela precisa ser monitorada, avaliada, para que ela atinja os seus resultados. E aquela ideia do calendário, você vai sempre lembrar que é uma característica desse processo, né, de que eu tenho um prazo que é curto, não estou dizendo prazo mínimo, né, mas assim, comparativamente a outros esforços, ele é limitado, ele tem um calendário, ele tem um prazo definido. Por isso, eu tenho que adotar estratégias que possam gerar um calendário, que no caso de algumas organizações, seguem calendários comemorativos ou eventos, são exemplos. Mas é aquela ideia, a promoção, muitas vezes não precisa necessariamente seguir algum outro evento, mas é promoção dos pais, das mães, das crianças, Natal, mas também outras estratégias. Lembrando, tem data. Essa é uma característica observável, ok? Quando eu falo aqui da questão do prazo, e isso é um elemento fundamental dessa história, é porque nós vamos encontrar, e não é 1, 2 ou 10 vezes, né, em referências de prova, essa diferenciação realmente da promoção de vendas, como algo que pode ser datado, porque uma empresa não pode ficar o tempo todo promovendo, né, então você fala de descontos, por exemplo, eu não posso ficar o tempo todo, né, nessa estratégia. Então a ideia é lembrar dessa característica para você perceber o tema. Muito bem, diante dessa conversa toda, vamos dar uma olhadinha? Exemplo de exercício para você. Olha lá essa questão recente da FCC. Assim, o banco MNO tem utilizado em suas campanhas de marketing, então ele falou para você ali, ó, campanha de marketing, um conjunto de ferramentas de incentivo projetadas para estimular a compra de produtos ou serviços pelos seus clientes. Então, ferramentas, ferramental, né? Isso aqui é denominado. Então, essa prática de ferramentas de incentivo, como ela é denominada? Distribuição seletiva, que eu escolho os meus revendedores, o senhor. Né? Promoção de vendas, opa, está aqui para você. Sim, senhor. Mas e as outras? Propaganda? Não. Viu? É aquela ideia de comparar a propaganda. A propaganda integra o esforço promocional, mas ela prepara, né? Sempre interessante lembrar como referência. Marketing direto? Um exemplo do telemarketing. Não é esse o nosso enfoque, não é ferramental de vendas. Distribuição intensiva, onde eu concentro, né, em alguns parceiros, busco nesse sentido concentrar e vou trabalhar a distribuição do meu produto. Então, a ideia da distribuição que entra aqui não é nessa parte, né? Quando você fala, por exemplo, do ponto de venda, que não é o nosso tema, o tema é promoção. Então, são elementos diferenciados. Agora, sempre chamando atenção, a Valeu vai colocar propaganda, vai trazer o marketing direto como alternativas, mas o foco central, promoção de vendas. É isso que vale observar, tá bom? Voltando aqui conosco, dentro dessa perspectiva de trabalhar certos temas e certos conteúdos com você que possam auxiliar a sua visualização e identificar temas que foram trabalhados hoje e referenciados aí nessa nossa conversa. Antes de eu concluir meu raciocínio, só vou mostrar esse último slide para você, para que você possa lembrar, as referências do nosso amigo Kotler estão aqui no seu material, alguns artigos sobre o tema também que possa destacar do site Administradores ou do próprio site do Sebrae, para você conhecer às vezes produtos e serviços do próprio Banco do Brasil como referência, e vale lembrar também, né, o site da Caixa, gov.br, é onde você vai também utilizar essas informações, então pode ser referência para você. E não esqueça, os exercícios com seus gabaritos aqui que a gente resolveu no encontro de hoje, tá bom? Então, volta aqui comigo, agora é com você, hein? Você tem que fazer esse tema render, a sugestão de exercícios ou outros enfoques que possam facilitar, né, que esses temas permaneçam. Você vai dizer, professor, mas eu vi muito Banco do Brasil, porque as provas eram mais recentes, mas também tem Caixa, que eu disse,
você também pode consultar as provas e ampliar o seu enfoque. Tá bom? Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.